A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus. E a nossa palavra de hoje se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 14, que nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Nesta passagem, amados ouvintes, nós podemos observar essa história a respeito da vida de Naamã, um comandante sírio, um homem que ele tinha uma relevância diante ali do rei da Síria, era o braço direito do rei. Deus ali dava vitória para Naamã, até contra o seu povo, Deus ele dava vitória para Naamã. Ele era um homem valoroso, era um homem de guerra, porém ele tinha essa lepra. E naqueles tempos, amados ouvintes, a lepra ela não tinha cura, ela não tinha um tratamento como nós temos hoje. A ciência se evoluiu, hoje nós temos a ciência a nosso favor, nossa longevidade aumentou. E nos tempos de Naamã, até no primeiro século, que era ali a era de Jesus, nós observamos que as pessoas, os leprosos, eles quando havia aquele diagnóstico visual, que aquele homem estava com lepra, nós podemos observar que até a tradição e a história nos conta que aqueles homens eram colocados em leprosários, em cavernas. Aqueles homens eram separados da comunidade judaica, de qualquer comunidade tribal. Aquela pessoa era separada para não contaminar as outras pessoas. E nós vemos aqui nessa passagem que Naamã, ele era um homem requisitado, era um homem valente, um homem de guerra, era um herói de guerra, braço direito do rei da Síria, porém ele era leproso. E a Bíblia nos conta que Deus permite que ali Naamã adentre Israel, leve uma menina cativa. E essa menina cativa, amados, que fez a diferença na vida de Naamã. Essa menina, ela leva o evangelho. Ela traz uma esperança ali para Naamã. E Naamã ficou sabendo, porque aquela menina disse que se porventura Naamã conhecesse o profeta que estava em Samaria, o profeta restauraria a sua lepra. Ou seja, o profeta iria curar Naamã. E naquele momento Naamã leva essa informação ao rei, o rei escreve uma carta, Naamã sai com a sua comitiva em direção a Israel, ali em Samaria, que era ali a capital, vamos dizer assim. E ali ele sai em direção a Samaria, em Israel. E nós podemos observar, amados ouvintes, que ali quando Naamã chega ali em Samaria, nós vemos que ele vai de encontro à casa do profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o profeta Eliseu não recebe Naamã. O profeta Eliseu envia o seu servo para dizer a Naamã assim: Naamã, você vai até o rio Jordão e você mergulha 7 vezes e você será curado da sua lepra. E Naamã, amados, é aqui que entra esse ponto. Naamã era um orgulhoso. Naamã era acostumado apenas a dar as ordens. O quanto é difícil, irmãos, o quanto é difícil uma pessoa que é acostumada a mandar, a dar ordens, e agora ela é mandada, ela recebe ordens. Isso é muito difícil para o ego de uma pessoa, para o orgulho dela. Tem pessoas que têm um orgulho que, nossa, é um orgulho gigante, né? E nós vemos que Naamã sentiu ali muito, vamos dizer assim, feriu o orgulho dele, porque o profeta primeiramente não recebeu ele, enviou um mensageiro, e o mensageiro falou: olha, o profeta Eliseu falou para você, Naamã, mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes. E na 7ª vez você será curado, você será restaurado dessa lepra. E Naamã, a Bíblia diz que ele começou a se revoltar. Ele começou ali a extingar, começou ali a reclamar com indignação. Ele começa a falar: esse homem não me recebeu, esse homem não veio aqui falar comigo. Eu pensei que ele vinha, ia tocar no meu corpo, nas minhas lepras e me curar. E esse homem manda eu mergulhar no Rio Jordão. Lá em Damasco, na minha terra, há rios melhores do que o Jordão. Porque, amados, o Jordão era um rio
que as suas águas eram a minha barrenta, né? E ali nós vemos que Deus estava quebrantando o coração daquele homem. Naamã tinha uma lepra muito maior dentro dele, na alma dele, do que aquela lepra que estava no seu exterior, que estava no seu corpo. E ali os seus conselheiros, os seus subordinados falaram para ele: Naamã, meu senhor, o profeta te mandou fazer algo tão simples. Vai, faça. Se fosse algo demasiadamente impossível ou mais difícil, tu não farias? E ali Naamã ouviu aqueles conselhos, e a Bíblia diz que ele foi e mergulhou naquele Jordão, naquela água barrenta, 6 vezes. E na 7ª vez que ele mergulha leproso e ele retorna limpo, sarado. A Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de uma criança, uma pele macia. Amados, que história linda, porque esse homem tinha suas fragilidades. Esse homem perante o exército era um herói. Era ali um homem de guerra, um general de guerra, mas em sua casa, ali a sós, só a sua mulher e seus filhos sabiam o quanto ele era leproso, o quanto ele estava até à beira da morte. Mas ali, pela palavra de fé daquela criança, daquela menina, ele vai em direção a Samaria, mergulha no Rio Jordão, às vezes até com indignação, mas ali ele encontra ali a cura para o seu corpo. Mas a maior cura, amados irmãos, na vida de Naamã foi a cura da sua alma. Naamã era um homem orgulhoso, era um homem soberbo, era um homem que ali exalava, né, o egocentrismo, né? Ele exalava isso, tudo era eu, né? Ele dava as ordens, ele mandava, ele comandava. E quando ele chega em Samaria, o servo de Deus, o profeta Eliseu, ali começou a mandar nele, começou a falar: vai, mergulha no Rio Jordão, faça isso. E nós vemos, amados, que há pessoas, né? Talvez eu esteja falando com você neste momento, né? Talvez eu possa ser essa pessoa, talvez nós possamos ser essa pessoa que tem um orgulho tão grande. Há pessoas que têm um orgulho, o ego tão grande, e Deus ele quer tratar isso dentro de você. Deus ele quer te mostrar que você precisa ser humilde para receber as bênçãos do Senhor. Às vezes nós não recebemos, amados, as bênçãos de Deus pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. Achamos que não precisamos de Deus. Muitas vezes pensamos que nosso dinheiro é o suficiente, que nosso dinheiro banca tudo, que nosso dinheiro faz tudo, né? Que a nossa força faz tudo, que a nossa sabedoria nos leva onde nós queremos. Mas nós precisamos entender que Deus ele quer pessoas humildes. Deus ele quer abençoar, Deus ele quer levantar, Deus ele quer curar pessoas humildes, pessoas que se deleitam na presença dele, pessoas que reconhecem que não são nada, que Deus é tudo para essas pessoas. Deus está à procura de pessoas assim, que venham se deleitar, que venham se humilhar. E nós vemos que Naamã vai a Samaria, em Israel, ele vai orgulhoso, vai leproso e é curado da sua lepra espiritual, que eu posso falar assim. O seu ego, a sua soberba, ele é curado. E ele volta para a Síria, um homem humilde e um homem curado da sua lepra, para a glória de Deus. E que nós possamos compreender essa palavra, essa mensagem, e que você possa a cada dia se humilhar perante a poderosa mão de Deus. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Que nós possamos ser como aquele publicano, não como aquele fariseu, mas como aquele publicano. Que aqueles dois entram no templo, nessa parábola que o próprio Jesus ele conta, e o fariseu começa a olhar para o publicano, ele começa a dizer: olha, Senhor, meu Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Agora esse publicano, esse coitado dele. E ali o publicano ele começa a dizer, a bater no peito, nem levantava a cabeça. Ele começa a falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Que nós possamos ser, amados ouvintes, um publicano. Eu digo um publicano na forma de sermos humildes, na humildade, na mansidão, compreender que nós somos sustentados por Deus, que nós dependemos de Deus, que não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos de Deus. Nós estamos vivos hoje, amados, porque Deus tem nos dado oportunidades. E eu te convido a orar comigo neste momento. Pai querido, mais uma vez nós te rendemos louvores, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, Tu és bom.
a tua misericórdia eterna. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por cada um de nós. Pai querido, mediante essa palavra, que o Senhor possa a cada dia nos abençoar, meu Deus, que o Senhor possa nos agraciar com a humildade, que é aí uma virtude do fruto do Espírito em nossas vidas, que Teu Espírito Santo possa derramar humildade em nossas vidas, possa tirar, meu Deus, toda a soberba, possa tirar, meu Pai, todo orgulho, possa tirar toda a jactância, Pai, que muitas vezes opera dentro de nós. Às vezes está escondido no oculto dentro da nossa alma, mas Tu és o Deus que sonda os nossos entendimentos. O Senhor sonda o nosso falar, o nosso levantar, o nosso deitar. Como fala em Salmo 139, Tu és o Deus que nos sonda de corpo, em alma e espírito. Tu és o Deus que nos conhece de dentro para fora. E que o Senhor possa, Pai, nos curar, assim como o Senhor curou Naamã. Tu és o mesmo Deus que cura hoje. Que o Senhor venha nos curar, meu Deus, de dentro para fora. Cura-nos, Pai, que a cada dia dessa lepra do orgulho, dessa lepra da soberba. Cura, meu Pai, a cada filho Teu, Senhor. Cura também aquele, Pai querido, que está enfermo, Pai, que está ali clamando por uma cura, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, essa vida, essa pessoa que está no leito da enfermidade, essa pessoa que está ali no hospital, essa pessoa, Pai, que está no seu quarto ali, clamando, meu Pai querido, por uma cura, clamando, meu Pai, para viver mais uns dias para Te adorar. Meu Deus, que o Senhor possa ouvir a oração dessa pessoa. E esse Teu filho, essa Tua filha venha ser curada, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela possa ser curada, meu Deus. Que ela possa crer na Tua cura na vida dela. Que ele possa crer, meu Pai, na Tua cura na vida dele. E assim, Pai, querido, nessa oração eu Te agradeço por tudo, meu Deus. E declaramos, Pai, por fé a cura em nossas vidas. No âmbito interior, no âmbito espiritual e no âmbito também físico. E assim, meu Pai, Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E que Deus continue nos abençoando.